sou Patrícia Santana e hoje estou à frente do Carreira de Sucesso com um pouquinho de nervosismo para trazer uma grande amiga e jornalista, Maraísa Lima. Ela é uma dos meus pódios de inspiração de vida e ainda, quando a gente conversa, o assunto nunca acaba. Então trago vocês para apresentar o novo projeto do livro Comunicação Pós-Pandemia. Muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, para mim também é uma felicidade e uma honra estar aqui com você para a gente discutir sobre esse novo projeto, que é o meu livro Comunicação Pós-Pandemia. São 14 anos de profissão e inúmeros projetos, e eu acredito que esse projeto é o mais especial, certo? Exatamente. Esse, com certeza, é um dos projetos mais especiais da minha vida. Eu costumo dizer que lançar um livro é como gestar um filho. Ainda não sou mãe, mas imagino o cuidado que as mães têm durante todo o processo de concepção, de criação e depois de ver o filho nascendo. Então esse livro, sim, é um sonho realizado e desde criança, Patrícia, eu tenho esse sonho de escrever um livro. Então aos 10 anos de idade eu escrevi meu primeiro livro à mão, com duas personagens, a Mara e a Isa, o meu nome. E os meus pais ficaram surpresos de ver aquela criatividade, né? Porque de um lado do livro era a personagem Mara e do outro, como se fosse no verso, era a personagem Isa, totalmente diferentes. E desde sempre eu cresci envolvida com literatura, sempre gostei de ler muito e eu descobri que eu queria ser escritora. Em algum momento eu descobri que eu queria ser jornalista e escritora. E aí eu vim agora neste ano de 2021, em plena pandemia, a realizar esse sonho, que eu fico muito feliz e emocionada até de ter conseguido alcançar esse sonho. Eu adorei a dinâmica do livro, porque parece que a gente está numa aula, porque você apresenta o conteúdo, logo em seguida vem exercícios. De onde surgiu essa plataforma? Desde 2015 eu ministro aulas, então estou na docência, eu sou professora, sou jornalista e sou professora. Eu consegui aliar a comunicação e a educação até num propósito de vida, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então eu acredito que essa sua sensação foi muito certeira. Realmente a ideia é que o conteúdo não ficasse apenas restrito à teoria, e sim que fosse um conteúdo prático. Então em sala de aula nós temos algumas exposições de conteúdo bem breves e sempre colocamos o aluno para pôr a mão na massa. Então no livro existem muitas ferramentas e técnicas de fácil aplicação para que a pessoa realmente aprenda praticando. Há 12 capítulos. Existe algum que seja o seu xodó, o seu preferido? Tem sim. O capítulo que eu mais gosto é o capítulo 8, justamente pela perspectiva em que ele foi criado. A minha ideia foi tirar o leitor do livro físico e levar o leitor para o digital. Então nós fizemos uma estratégia de cross-mídia. No capítulo 8, quando a pessoa vai lendo algumas das 10 competências de comunicação para tornar o comunicador mais eficaz, a cada uma dessas competências, ao final eu coloco a entrevista com um profissional que para mim é uma referência naquele assunto. Então, por exemplo, eu entrevistei o roteirista da Maurício de Souza que cria os personagens do Cebolinha. E depois, quando o leitor lê o capítulo, ele aponta a câmera do celular para um QR Code e é levado para o e-book com a entrevista do João Marcos Mendonça no caso. E eu fiz isso para todas as 10 competências com profissionais que realmente eu considero que têm aquela competência bem desenvolvida. Isso ficou muito prático. Então eu gostei porque eu também consegui, Patrícia, até uma curiosidade, aliar a escrita com o jornalismo, porque eu fiz entrevistas jornalísticas até certo ponto, né, em que há relatos de experiência, há cases também. Então, com certeza, o capítulo 8 é aquele que eu, mais me orgulho e que eu gosto muito. Trazendo para o nome do quadro, como é que você determina o sucesso? Para mim, a palavra sucesso está relacionada à escolha. Imagine 2 profissionais que genericamente as pessoas dizem que eles têm sucesso. Um tem uma conta bancária gorda, muito dinheiro, tem nome já estabelecido no mercado. O outro, por outro lado,
desempenha o seu trabalho, tem o seu emprego, tem a sua remuneração. Não tem tanta remuneração financeira, mas para aquela pessoa é suficiente e ela se dedica, por exemplo, à família, ela se dedica a projetos sociais. Então, eu não estou querendo demonizar nenhuma definição de sucesso. Porém, para aquele profissional A, ele fez escolhas que o levaram até aquele ponto. E o profissional B também fez escolhas que o levaram a esse ponto. Então, para mim, o sucesso parte daquilo que eu tenho como objetivo de vida, que começa lá atrás, quando eu digo, quero ser jornalista. Quando eu entrei na televisão, pela primeira vez que eu realizei aquela escolha, para mim, eu estava tendo sucesso. E eu era uma mera estagiária que ganhava R$350. Então, você vai ver que a definição de sucesso ela é muito subjetiva. É claro que o mercado ele impõe alguns estereótipos para definir quem tem sucesso ou não. Mas para mim, o que realmente importa é se a pessoa está satisfeita, se ela consegue ter o seu propósito de vida manifestado ali em prol das pessoas e, claro, se ela consegue se manter por meio do trabalho dela. Meu propósito de vida, por exemplo, é ajudar as pessoas a alcançar os sonhos e objetivos delas por meio da comunicação eficaz. Toda vez que eu desenvolvo isso nos meus alunos, que alguém lê o meu livro e fala que está conseguindo alcançar os objetivos por meio do livro, eu acredito que eu tenho sucesso, porque eu realizo o meu propósito de vida. Então, quer dizer que o seu livro se tornaria uma ferramenta para alcançar o sucesso. Essa foi a intenção quando foi escrito, foi que ele fosse uma ferramenta para ajudar os profissionais a ascender na sua carreira profissionalmente, independente da área. Então, a capa mostra muito isso. É um profissional está subindo as escadas, metaforicamente, como se à medida em que ele fosse lendo os capítulos, tendo acesso às ferramentas, aplicando, ele fosse se desenvolvendo em termos de comunicação. Quando ele chega ao topo, entre aspas, que também é metafórico, ele sim tem uma boa comunicação e ele pode viabilizar os seus projetos, tanto pessoais quanto profissionais. Então, esse livro, ele foi concebido para ser, sim, uma ferramenta para ajudar os profissionais a alavancar sua carreira por meio da comunicação. Existem algumas pessoas que ela obtêm um êxito e existem aquelas pessoas que não conseguem obter o êxito. Você tem uma opinião sobre? Eu acredito que tem muito a ver com clareza. Então, muitas pessoas não sabem o que querem. Quem não sabe para onde vai ou o que quer, qualquer coisa serve. Então, você às vezes vê dois profissionais, volto a comparar, que têm ali atuações semelhantes, porém um consegue atingir os seus objetivos e o outro não. Talvez esse outro que não conseguiu foi porque ele não teve um direcionamento, foi porque ele não tem a clareza de para onde ele está indo. Então, talvez os resultados ali dele sejam diferentes do outro profissional que já tem essa clareza. Então, tem muito a ver com as escolhas, tem a ver com a clareza, tem a ver com ter consciência da situação atual e para onde essa pessoa quer ir. A sua profissão ela exige que você esteja sempre atenta ao mundo, ao hoje, ao agora, e praticamente tudo está na internet. Todos conectados e as informações cada vez mais rápidas. Essa comunicação tão rápida, ela ajuda ou atrapalha na sua profissão, já que alguns itens eles podem ser falsos ou simplesmente os produtores de conteúdos eles têm algumas inversões de valores. Excelente pergunta. No mundo em que nós vivemos hoje, eu até costumo usar e usei no livro um termo que eu ouvi no início da pandemia que o diretor-geral da OMS colocou quando falávamos da palavra pandemia. Ele disse: nós temos uma pandemia, ou seja, uma epidemia global do novo coronavírus e teremos ao mesmo tempo uma infodemia, que seria uma pandemia de informações. Nós somos o tempo todo bombardeados por conteúdos, por publicidades, por mensagens, são muitas vozes, as pessoas querem a todo momento serem ouvidas. E aí, a pergunta que você faz é se isso é bom ou se isso é ruim.
Eu acredito que existem os dois lados. É bom porque o acesso às informações rápidas, às tecnologias, ajudam com que nós tenhamos um desenvolvimento muito grande, principalmente na comunicação. Você pensa uma empresa aqui de Goiânia que pode ter acesso a uma ferramenta, a uma estratégia de uma empresa do outro lado do mundo, e isso é instantâneo. Então, essa informação rápida, ágil, ela ajuda até mesmo no desenvolvimento dos negócios. Por outro lado, muitas vezes, o excesso de informação deixa as pessoas confusas a respeito do que de fato é verdade ou não. Aí a gente entra em outro terreno, que seria um terreno, por exemplo, das fake news, que são vulgarmente conhecidas como notícias falsas. Eu particularmente nem gosto desse nome, porque notícia é algo verificado, é algo verdadeiro. Eu diria conteúdos falsos, né? Então os conteúdos falsos, eles atrapalham na saúde mental das pessoas. Muitas têm acesso a informações erradas e ficam com medo. Atrapalham na saúde pública, porque tem muitas fake news disseminando conteúdos desinformativos. Atrapalham na honra das pessoas, porque muitas mentiras que circulam pela internet podem afetar a credibilidade, a autoridade, a credibilidade, podem afetar a imagem de uma pessoa. Então, eu vejo que esse excesso de informação, ele deve ser aproveitado de forma consciente, as informações rápidas e ágeis, até para os profissionais se manterem atualizados. Mas por outro lado, que é o outro lado da moeda, as pessoas têm que tomar muito cuidado com as informações a que elas têm acesso, para saber se são informações verídicas, por exemplo. O seu livro é recheado de frases, eu particularmente estou apaixonada a cada uma delas. Só que existe alguma que ela é especial para você? Existe sim. A frase que eu mais gosto desse livro nem é minha, é de um especialista que inclusive escreveu o prefácio do meu livro. Ele se chama Eduardo Adas. E o Eduardo Adas diz o seguinte: cuide da sua comunicação, ela é o ponto de partida para a conquista da confiança. Essa frase, ela tem um significado especial porque a maneira como eu me comunico e o que eu comunico vai ajudar ou não a construir essa confiança. A confiança nós trabalhamos em um dos capítulos como a base ali da autoridade. Se a pessoa é confiável, ela precisa parecer confiável. Aí ela tem que trabalhar a comunicação dela, que aí a gente vai chamar no livro de credibilidade, que seria a imagem pública que ela tem diante das pessoas, diante ali do seu público-alvo. Então, você cuida da sua comunicação, cuida das suas ações, porque elas têm que ser congruentes, e aí você conquista a confiança, certamente. Parabéns por esse novo projeto, eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite e já que você colocou a frase do seu nobre colega, eu gostaria que você colocasse uma frase da Maraísa Lima para inspirar as pessoas, assim como você me inspira todos os dias, para ter uma carreira de sucesso. Eu digo para aquele emissor profissional, a pessoa que tem consciência do impacto que a sua comunicação pode provocar, que você precisa ser intencional, se comunicar de forma a atingir os seus objetivos. Cuide da sua imagem, cuide da confiança, que com certeza a sua carreira vai agradecer e as pessoas que convivem com você também. Por hoje ficamos por aqui. Obrigada, Maraísa, por ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez, eu estou muito feliz de compartilhar a bancada com você. E a gente fica por aqui. Até o próximo Carreiras de Sucesso.